Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, casos criminais e alguns vlogs da minha vida, de situações importantes ou que eu acho relevantes. E eu sei que eu não tenho trago vlogs aqui no canal, nunca trouxe na verdade, mas eu pretendo trazer, então não se preocupem que eu vou trazer sim alguns vlogs. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, principalmente agora e no comecinho do vídeo, que é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre um filme bem peculiar. Acreditem, é bem peculiar. Então, sem mais delongas, pega essa pipoca, essa água com açúcar e vamos para o nosso filme de hoje. Você já imaginou fazer parte do mundo dos espermas? Como é que será para um esperma poder ovular dentro de um útero, dentro de um ovário e saber como é que ele pode, as aventuras que ele pode viver? Eu sei, parece uma coisa bem alucinógena, na verdade, mas é um filme que eu achei que vale muito a pena arriscar, falar, e hoje nós vamos mergulhar sobre as profundezas do filme Espermagedon, um filme de 2024, um filme alemão, dirigido então por Tommy Wirkola e Rasmus Sirvertzi. Eu acredito muito que eu tenha pronunciado errado. É uma comédia musical e é um filme que fala muito sobre essa aventura daquilo que pode acontecer então com o esperma e com o ovário, a cada movimento do nosso corpo, a cada empurrão, a cada situação, o que acontece para poder ovular. E esse filme obviamente tem muitas outras coisas para se poder falar, é um filme que traz uma pegada assim como Festa das Salsichas, provavelmente muita gente conhece. Esse filme ele tem expressões únicas, caracterizações únicas, mas é um filme que quando tu és um adolescente e precisas conhecer um pouco mais do teu corpo e ter um pouco mais de noção e abstinência, talvez é um filme que deva se indicar. Esse filme basicamente começa a nos mostrar como funciona o corpo de um rapazinho que está lá, né? Que é um nerdolas que vai ter então a sua primeira ejaculação dentro do corpo de uma mulher. E nisso nós conhecemos como funciona esse universo do esperma, como é que eles comunicam, como é que eles esperam, como é que é a organização, o funcionamento sistemático disso. E é bastante interessante e curioso entender como é que isso funciona. Mas lá o rapaz, vou chamar de nerdolas porque ele é um nerdolas, né? Ele está lá, vive a sua vida, ele vai para um acampamento com os seus amigos e quando o pai o deixa lá com os seus amigos, ele acaba por trocar os sacos. Então, ao invés de trazer os refrigerantes, ele traz a bebida alcoólica. E se ele está lá a conviver, tem os amiguinhos e ele vai encontrar uma rapariga que ele gostou muito e que parece que eles já tiveram uma troca de carinhos, uns beijinhos assim, num outro encontro que o filme não mostra. E nisso tudo, obviamente, nós estamos sempre a ver como funciona dentro do organismo desse rapaz, especificamente dos testículos para o pênis. As coisas vão rolando até que chega a noite, eles estão todos bêbados e eles decidem então ir para os fundos. E ele tem então a sua primeira relação sexual com essa rapariga. E nós vemos que no mundo dos espermas tem um vilão, que eu achei isso assim, bem curioso, que é um dos espermas, muito forte e muito malhado, que ele decide então que ele tem que ser o esperma que vai ovular. Porque nós sabemos que existiu durante milhares de anos aquela teoria de que o esperma mais rápido é aquele que ovula, né? Hoje em dia nós já sabemos que não é bem assim que funciona e tudo mais, mas vamos seguir em frente com isso. E nisso, basicamente, eles têm lá isso e esse vilão, ele constrói uma arma que ele mata os espermas. Isso é tão engraçado de se falar. E chega então a primeira vez que ele vai ejacular dentro da rapariga com quem o rapaz está a transar e os espermas todos se reúnem e esse vilão então decide impedir que todos os espermas avancem, porque senão a competição vai ser gigantesca. E nisso, 12 espermas bem específicos, um casalzinho de espermas bem específico, decide então que a rapariga quer ovular e o rapaz não, né? Que é a Camila e o outro que eu esqueci o nome, mas vou chamar de esperma nerdolas. E eles estão lá, a Camila quer entrar, o outro não quer, então estão lá nesse vai que não vai.
E aí acaba a primeira relação sexual, aquele esperma vilão tá lá dentro e ele vai aniquilando os outros espermas até que ele e mais 5 ou 4 espermas conseguem chegar no útero. Jævla juksemakker! Nei, jeg har uansett med meg sånn litt sånn E nisso, a rapariga usou um creme anti-ovulação, para matar os espermas, e eles vão combatendo aqueles protetores do organismo, os aniquiladores de esperma, e esse vilão vai estar lá sempre a salvaguardar a sua posição. Então chega a segunda relação sexual, né, do rapaz, só que ele tá com os olhos assim inflamados, ele não consegue ver direito, e ao invés dele penetrar na vagina, ele acaba por penetrar num outro sítio. E é dali então que essa Camila e o outro esperma acabam por entrar para o corpo da rapariga, e eles acabam por conhecer então a bactéria E. coli, que vai lhes ajudar a chegar então até o estômago, e do estômago eles vão emigrar então até a vagina. Jeg er veldig vanlig, faktisk. Meg finner du tusenvis av i alle verdens rumper. E da vagina para o canal todo reprodutório da mulher, que você já está a imaginar, né? Até que eles se encontram então com o vilão dessa história, eles vão lá lutando e combatendo. Só que a rapariga que teve a relação sexual, ela decide tomar então a pílula do dia seguinte, que impede o útero, né, o ovário, o óvulo, de ir a caminho então dos espermas. Mas depois ela tem uma pancada, eles estão lá a lutar com as abelhas, é que são dois mundos a acontecer ao mesmo tempo. E ela acaba por deixar no óvulo, continua a seguir o caminho, e no final do dia, quem acaba por conseguir penetrar então o óvulo é a Camila e esse outro esperma nerdolas. Men for en reise det har vært. Så, kommer du? Jeg kommer. Hardt. E no final nós vemos que o rapaz e a rapariga que transaram, que são dois adolescentezinhos que estão a terminar agora o ensino médio, eles acabam então por ir a um hospital que tem uma enfermeira que vai lhes dizer: olha, vocês não têm propriamente que ter o filho, né? Vocês podem tirar o filho, vocês não têm condições de ter filhos agora, dá-lhes um medicamento para tirar então o feto, e eles vão para casa juntos. E é uma coisa muito fofa, na verdade, que eu acho, que eu vou comentar muito depois, mas que é a forma como o rapaz não abandona a rapariga, e é um filme bem militante nesse aspecto, na verdade. E o filme basicamente termina por ali, obviamente com um avisozinho a dizer que é impossível o esperma que entrou numa via anal chegar até ao útero da mulher, mas eu achei uma história muito boa. Bem, assim, eu tenho muitas e poucas opiniões para dar sobre esse filme. Eu achei o filme todo muito fofo, porque ele é um filme 3D, com vários elementos 3D, muito fofo. E não só fofo, na verdade ele tem uma coloração muito boa, que combina muito com o interior de um corpo e dos testículos. Tem pouquíssimas partes que mostram nudismo, apesar de ter, sim, partes que mostram, né, mas são muito poucas, porque o foco do filme é muito mais o interior do corpo, né? Os testículos, o útero, os espermas, o ovário, enfim. E eu achei muito bom, porque facilmente é um filme que pais podem mostrar para adolescentes, né, que é a fase dos jovens que estão lá a viver a vida, como também é um filme que adultos podem assistir, como foi o meu caso. Então eu achei que é um filme muito bom nesse aspecto. Quanto aos gráficos e a direção do filme e o roteiro, eu preciso ser sincera que eu comparei muito esse filme com A Festa das Salsichas, porque um dos pouquíssimos filmes extremamente com piadas estúpidas que eu conheço, então eu achei que fez muito sentido na minha cabeça comparar os dois filmes. E, nesse caso, eu sou um pouco mais apologista desse filme, porque eu gosto muito da forma como eles criaram todo um sistema. Por exemplo, ao invés de eles dizerem Jesus Cristo, eles dizem Gozos Cristo. Eu achei isso fantástico. Então, tirando a Festa das Salsichas, que humanizaram demasiado os personagens e tentaram trazer uma linguagem mais humana, talvez para nós entendermos melhor, nesse outro filme do Espermagedon, eles trazem uma linguagem que remete tudo aquilo que eles fazem, né? Que é gozar, engravidar, espermas e ovários e etc. Eu achei
que faz muito mais sentido, já que é tudo aquilo que eles conhecem em teoria. Então, para esse filme eu dou uma nota de 7. Eu achei um filme bem bom, apesar de que também achei que é um filme que não dá para ir vendo toda hora, porque é um filme que pode vir a ser chato. Como eu vos disse, no final existe uma pequena militância, que é o facto de mostrar que o rapaz tem que ser um pouco mais sensível e se compadecer um pouco mais às atitudes que ele próprio colabora em ter, né, em fazer as coisas, como ele ter responsabilidade do facto de ele ter que assumir a rapariga estar grávida, mesmo que eles decidam tirar, ele precisa estar lá, se fazer presente. Então eu achei isso bastante interessante e importante também, porque senão seria ele ia fazer uma coisa, ele ia fazer outra e cada um seguiria para o seu ponto. Então achei isso bem interessante. Mas eu preciso vos confessar que esse filme é assim, o foco dele ele cumpre, né? Porque há vários filmes que têm várias ideias misturadas e fica tudo uma salada, mas eu acho que esse filme foi para o foco especificamente e eu achei isso fantástico. Então eu espero que vocês gostem. Caso vocês assistam esse vídeo, deixem aqui nos comentários outras recomendações do filme, e se você chegou até aqui, obviamente, por favor, põe hashtag filme estúpido ou hashtag comédia, eu acho que é melhor. E nos vemos num próximo vídeo. Um beijo, um queijo e até já!